Oi, eu sou Luiz Nascimento do site viasalternativas.com e hoje tu vai aprender técnicas para aumento da disposição e também técnicas para alívio de vários tipos de dores de cabeça. Nesse terceiro vídeo da série Automassagem e Primeiros Socorros em Medicina Chinesa, o professor Marcos Evandro vai ensinar várias técnicas que podem ser utilizadas em ti mesmo ou em outras pessoas. Vamos ver? Então, essa aqui é o seguinte, a pessoa que está querendo desmaiar, perder o sentido, está sentindo uma tonteira, vai cair, ou então assim, a pessoa está tão desanimada hoje, ainda tem que fazer uma prova hoje à noite, né? Tem que fazer um trabalho para entregar no outro dia. Então, um dos melhores pontos é esse aqui, ó, que fica aqui no lábio superior, na parte central do lábio superior. Então, você pressiona esse ponto, pressiona, mantém pressionado. Mas nós mesmos. Isso aqui pode ser uma automassagem, mas você pode fazer também em outra pessoa. Então você pressiona, mantém pressionado, conta até 10, até 12, solta. Pressiona de novo. 5, 6, 7, 8. Não, a pessoa está sentindo mal, estou sentindo mal, acho que vou desmaiar. Aí você já pode fazer. Ou então você mesmo faz. Estou sentindo mal, estou dando uma tontura, você já aperta, senta, fica lá e recobra. E a gente pode acrescentar outro ponto que fica na nuca, nessa parte mais funda aqui, ó. Então você pressiona os dois. Também é fácil de pressionar os dois, né? Então você vai, ó. Pressiona os dois juntos, conta até 10, solta. Aí mais sempre 3 vezes. 1, 2, 3. Aí é de novo. Então é muito bom para essas questões. Síncope é aquele que perdeu o sentido. Lipotimia também é uma perda brusca da consciência depois da sensação de vertigem. A pessoa está começando a ter vertigem. Uma vez eu fui na zona eleitoral, da vez passada que eu fui fazer, aí tinha uma menina lá que desmaiou. Aí eu apliquei isso aí, ela sentou, eu falei, tudo bem? Meu pai já está vindo, não sei o que lá, ela ficou sentada lá um pouco ainda. Assim, aí ela deitada, eu levantei os membros inferiores para voltar o sangue para a cabeça, né? Depois a gente espera um pouquinho. Não vai falando, não, levanta, fica boa logo, porque aí que o sangue abaixa e a pessoa perde mesmo. Então tem que esperar. Deita, levanta membros inferiores, aí aperta esse ponto aqui. Se possível, aperta junto a esse aqui. Se não der, se a pessoa estiver só assim, tiver muito... Aí você... Nessa parte mais funda aqui, ela terminou o occipital. Aí, na parte central, você como se estivesse entrando por baixo do occipital, assim. Entrando aqui. Então, puxar no dedo das mãos e dos pés e... Bom, puxar assim, você pode fazer esse movimento aqui, ó. Para trazer o sangue para a ponta dos dedos. Aí, ó, vai ficando vermelho. Você puxa 3 vezes. 1, 2, 3. Pronto. Isso é a mesma coisa. É outra opção que você tem para acordar. E ainda pode bater ou percutir em 2 pontos. Que seria o E36 e o IG10. Esses pontos eles estão equidistantes aqui, ó. Esse ponto fica aqui nessa parte mais alta do braço aqui, ó. Ele é um ponto mais dolorido. Ai! Ele fica aqui distante do final. E aqui o E36, você pega a patela aqui, onde o dedo médio fica perto da crista tibial. Também é equidistante no final do pé. Então você pode bater assim. E aqui, quando a gente faz automassagem, bate assim. Bate 10 vezes aqui, 10 vezes aqui. Então, ó, você tem que bater nesse pontinho aqui, nessa parte mais alta. Peraí, deixa eu ver. Nessa gordinha aqui, ó.
É um ponto dolorido. Então a gente vai fazer assim, aqui e bater ali. Então, isso aí dá Esse ponto E36, ele era muito usado assim na antiguidade, quando a pessoa ia fazer uma viagem muito longa, que era a pé, aí eles estimulavam bastante esse ponto com fogo, com moxa. Fazia moxa aqui, aí andava o dia inteiro sem ter um desgaste físico. Tem também livros que falam que o mestre lá ele fazia todo dia moxa nesse ponto, no outro dia nesse ponto, mesmo ponto do outro lado. Ele viveu até 202 anos. Então é um ponto que trabalha a longevidade. E o filho dele viveu 201, fazendo a mesma técnica. Olha, esse ponto é o ponto do vaso governador. Esse vaso governador, ele começa depois do ânus e termina aqui. Ele é o último ponto aqui. Então ele passa em toda a cabeça, além de ter passado em toda a coluna. Então geralmente o último ponto, ou o primeiro ponto, dos meridianos, ele tem a função de limpar o trajeto do meridiano. Então se ele passa na coluna toda e ainda na cabeça, então ele resolve uma série de coisas. Porque da medula ali, da coluna, que sai aqueles 32 pares de nervos que vão atender os órgãos internos. Então, se você tem alguma disfunção na cabeça, então, para restabelecer a consciência, né? Então, ele vai limpar isso aqui tudo, esse trajeto, e você melhora o espectro visual, a consciência, entendeu? A função dele é essa, né? Depois a gente vai ver também usando ele mais à frente com sangria. Sangria, se a gente pega aquela agulha de diabetes, fura e tira algumas gotinhas, 3, 4 gotinhas, para quem está tendo um ataque de AVC. Também limpa o trajeto e a gente vai falar isso daqui a pouquinho, não percam. Bom, essa aqui não tem jeito da gente fazer na gente mesmo, né? É uma técnica, lembra que eu falei ontem dos 3 tantinhos, os 3 pontos centrais? Esse de baixo tem a ver com os 2 últimos chakras, primeiros chakras. Esse de cima com os 2 últimos chakras e do meio coincide com o coração. Então a gente vai atuar, também a gente chama na medicina chinesa de triplo aquecedor. Então, quando a pessoa está desanimada, a gente vai levantar a energia dela assim, ó, eu vou bater nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Esse ponto aqui, ele tem a ver, fica bem atrás do umbigo, entre a segunda e a terceira vértebra lombar. Então, mas você pode falar assim, ó, bem atrás do umbigo. Você marca, bem atrás do umbigo. A outra aqui fica bem abaixo da escápula, na linha inferior da escápula. E esse outro fica aqui no cupim, nessa parte mais alta aqui da coluna, que é entre a C7 e a primeira torácica. Tá? Então, pode abrir a perna assim, inclina mais, solta a cabeça. Não precisa de olhar para ninguém, não. Então, eu vou fazer assim, ó, com a mão em concha, aquela de jogar a figurinha do bafo, né? Você achou aqui, ó. De baixo para cima. Aí volta um pouquinho. Ó, se a gente fizer muito, a pessoa começa a sentir até um calor, começa a suar o bigode. Já está sentindo? Ó, já levantou a energia dela. Porque fez essa energia, subiu, a pessoa recobra, né? É um calor. Então eu vou parar, porque senão pode fazer até um pouco. E eu fiz poucas vezes, né? Então a gente repetiu 3, 4 vezes na sequência, de baixo para cima. Então a pessoa está querendo desmaiar, está querendo perder o sentido, você faz 3, 4 vezes, assim, 10 vezes cada uma. 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, 10 vezes. Então faz 3, 4 vezes. E pergunta
Se já deu esse calorão, a pessoa suou o bigode, para. Mas não, vai aumentar mais, pode dar um... Tem que ser em pé isso, né? Esse tem que ser em pé. Não, esse não tem sem pé. Eu fiz porque... Pode ser deitado. Pode ser deitado. E se a pessoa está querendo desmaiar, você fala, fica em pé. Aí ela fica... Aí você vai, Então, você coloca ela confortável. Aí eu botei ela aqui assim, um pouco assim, para ficar mais fácil de bater também. Né? Então, o ideal pode ser deitado, de barriga para baixo. Se não der, faz sentado. A pessoa está lá querendo cair. Se ela cair de frente, pode piorar. Então, faz sentado. Eu ia botar naquelas cadeiras assim, virada, né, que não dá, né? A pessoa fica aqui apoiada e você faz aqui assim. Mas aqui não dá para ficar nessa posição. Então essa aqui é muito boa também para reanimação e tudo mais. Outra de tonificação geral do corpo, vamos repetir, que você vai fazer em você mesmo, aí fica mais fácil. Então a gente vai usar 2 pontos aqui, atrás do umbigo e abaixo do umbigo. Né? Aquele IG10 que a gente fez, o E36 que a gente já fez, e o R1, aquecer a sola do pé. Então a gente vai fazer, tem a sola do pé aí. Então como é que eu faço essa massagem aqui atrás do umbigo? Assim, aqui. Atrás do umbigo. Faz várias vezes, depois bate aqui embaixo. Pode fazer, menino. Aí bate aqui nesse pontinho mais alto aqui, ó. O outro. E as limitações para as grávidas? Grávida não pode bater nem aqui e nem aqui. Grávida não pode bater nem aqui, porque estimula aqui, e muito menos aqui também. Então, fica quietinho aí. E aqui, né, pode bater, ó. Essas massagens a gente faz muito na aula de Tai Chi, automassagem. E aquecer o solo do pé, você vai fazer esse movimento aqui e vai aquecer nessa região aqui, ó. Quando você dobra do pé e faz essa dobrinha aqui, aí você vai aquecer assim. Essa região é meio curva, Marcos. Esquenta, esquenta, esquenta. Depois esquenta do outro lado também. Então você vai restabelecer a sua energia geral. Agora vamos falar uma coisa que interessa muita gente. Cefaleia, dor de cabeça. Alguém está com dor de cabeça aí? Depois dessas automassagens tudo é difícil, né? Vou falar logo a primeira. Topo da cabeça, a gente vai apertar 2 pontinhos, que é o IG4, que é aquele, quando a gente fez aquela massagem assim, ó, a gente acha ele aqui, ó, no meio desse osso, né, e entre esse dedo e esse dedo, lá, então o ponto aqui. E o F3. F3 fica nesse trajeto, entre esse dedo e esse dedo, você vai correr aqui, onde tiver uma resistência, você vai parar ali. Então eu vou fazendo dela aqui, pode tirar o pezinho lá. Se eu fizer uma mão aqui e o pé contrário, demora muito mais. Né? A sua dor dói mais do lado de cá, dos dois, né? Essa agora aqui eu vou fazer para o topo da cabeça. Por quê? O F3, ele trabalha o calor do fígado. Ele é um ponto do fígado. E esse aqui é um ponto genérico para dor. Toda vez que vai trabalhar dor, às vezes a gente usa só ele, a dor já passa, dor de cabeça. A função dele é de limpar o rosto. Então quem tem sinusite, gripe, alguma coisa, você usa bastante o IG4, já funciona. Mas ele, associado com outro ponto, ele trabalha dor em diversas partes do corpo. Na cabeça, por exemplo, junto com o F3 vai trabalhar a parte de cima. Então, eu posso primeiro fazer um dos pés. Se eu tiver mais tempo, eu faço contralateral. Assim. Pode botar esse pé. Então eu venho aqui no meio do dedo, acho, onde tiver uma resistência, tem tipo um buraquinho, então aperto aqui, doeu, e aqui. Agora, a minha intenção, eu não posso ficar falando, viu a novela ontem? Como é que tá? Não sei o que. O ideal a minha intenção aqui é de tirar a dor de cabeça dela. Eu tenho que ficar com a mente no presente.
Eu tenho que ficar concentrado no que eu quero. A minha intenção vai dar o comando da minha energia para ir lá e atuar. Tá bom? Então lembrando que não é para tirar a dor de cabeça dela ainda, que mas já vai ajudar. Tá bom? Bom, aí quando for frontal tem a ver com o estômago. Às vezes a pessoa está com enjoo, comer alguma coisa, então ela começa a ter dor frontal. Dor frontal a gente já vai usar o mesmo IG4 com o ponto E36, que é aquele que a gente bateu aqui para melhorar. Né? Então E36 é de estômago. Então como é que eu acho o E36? Eu seguro a patela e onde ficar aqui perto desse dedo médio, encostar no osso tibial, né? Então tem um buraquinho ali que eu vou usar. Então eu vou apertar da mesma forma. IG4 E36. Aperto e coloco a minha intenção de melhorar a dor de cabeça da pessoa. Aí, às vezes assim, como é que tá? Melhorou. Então tá, eu faço do outro lado. Aí vai parar. Faz dos dois lados. Entendeu? Olha só, você vai pegar aqui a patela vai ficar com esse, onde esse dedo pegar perto da tíbia, é lá. Agora o ideal é a mão da pessoa. Então se a sua mão é menor, você tem que dar um pouquinho mais para chegar no... Isso aí, na dúvida, pede para ele. Esses pontos são úteis. Mano, tanto na direita quanto na esquerda, são os mesmos pontos. Ou seja, sempre é bilateral. Sempre simétrico. Então, por exemplo, só não tem bilateral os meridianos centrais, né? Mas os outros, o que eu tenho aqui, o que tem aqui. Aí é bom fazer dos dois lados. Às vezes você faz de um lado só melhora. Quando você faz do outro lado, passa. Não, faz um primeiro, esse ponto com esse ponto. Depois do outro lado, esse ponto com esse ponto. Né? Ó, essa... Como é que você faz sozinho? Vou demonstrar. Ó, apertei nesse ponto, apertei nesse ponto. Tadã! Ou então assim. Pronto. Depois do outro lado, aperto nesse ponto. Achei aqui, aí aperto nesse ponto. Pronto. Dor lateral tem a ver com a vesícula. Porque a vesícula, o meridiano da vesícula, vem por aqui e dá 3 voltas aqui, tudo aqui na têmpora. Então quem tem dor aqui nessa lateral tem a ver com a vesícula. Então, aí, quem não tem mais vesícula, continua o processo energético do mesmo jeito, porque o meridiano continua atuando ali e o fígado faz as vezes da vesícula e sobe. Uma coisa, a pessoa está irritada, passou por um processo emocional ali, geralmente é da irritação, da raiva. O fígado sobe pelo canal da vesícula e continua aqui. Mas a gente não vai usar ponto da fígado, nem da vesícula. Pode usar aquele primeiro, G4, F3, mas o ideal seria usar ponto do triplo aquecedor. Triplo aquecedor são aqueles 3 tantientes. Entendeu? Os 3. E um ponto do intestino delgado e 2 pontos do triplo aquecedor. Esse aqui, a dor clareia assim, ó. Só quem tem essa dor, aí você segura aqui, ó. Você vai fazer assim, enfiar a unha aqui, nessa dobrinha. Nós trabalhamos esse ponto quando a gente fez esse movimento, lembra? Eu falei que era para memória. Então enfia a unha aqui, entra nesse buraquinho aqui da articulação e aqui. E segura e relaxa. Sempre é bom botar um sorriso interno no lugar. Só. Mandar um sorriso interno, sensação de gratidão no peito. E agora chegamos na nuca e atrás dos olhos. Então, na nuca e atrás dos olhos, a gente vai usar o mesmo IG4 que é aqui na mão,
Só que agora vai usar o ponto fogo de fígado. O fogo do fígado ele é mais forte. A pessoa, deixa eu dar uma olhada no seu pulso aqui. Ele é frequente? Essa é 2,5. Ah, não, é. Bom, o fígado não está tão assim. Você teve alguma irritação ultimamente? Sempre tem, né? Então, a gente vai fazer agora IG4 ou F2. Então o F2 é um pouquinho, é no meio, mas direcionado para o dedo. Assim, ó, você vai lá no fundo. Então esse aqui também vai no fundo. Tá? E esse aqui voa aqui no fundo aqui. Seria a contraparte do G4, vamos dizer assim, pensar de pé. Então no começo aumentou um pouco a dor de cabeça dela e agora está aliviando. Porque a gente fala assim, por exemplo, um trem está carregando uns vagões lá pesados. Quando você tira o vagão pesado, aí a energia vai mais forte. Aí sente aquele impacto da dor maior, depois vai diminuindo. Sumiu tudo? Não sumiu. Diminuiu? Quando dói mais, diminui mais rápido. Exatamente. Porque você está forçando. Sumiu tudo? Aí sumiu tudo. Então, eu tive que girar anti-horário. Mas aí não tá doendo, mas acho que Por isso, você você vê que ele pega os três tipos. Sumiu tudo, né? Se não tivesse sumido, eu ia fazer na outra mão e no outro pé. Porque às vezes dá aquela melhorada, mas não some tudo. Quando tem processo menstrual envolvido, é o seguinte, é uma dificuldade. A gente faz, tira e volta. Por quê? O organismo continua com o processo hormonal ali ativando e a gente não vai paralisar o processo hormonal. Então, isso aí movimenta de novo e a gente tira e volta. Então é bom você saber, porque é uma coisa natural, não vai dar efeito colateral. Quando você toma remédio para dor, o que acontece? Acaba a mucosa estomacal começa a ficar ruim, você começa a sentir a parte digestiva afeta, né? E isso é uma coisa natural. Você faz e tira, faz e tira. Então é melhor do que tomar remédio. Você tem uma ferramenta na mão que você mesmo pode fazer. Mas com o tempo você vai harmonizando isso aí, né? Também na cefaleia frontal, que é para problema de estômago, intestino preso, alguma coisa, você vai... Também funciona também para refluxo, vai massagear do processo chifoide, aqui, esse ossinho aqui do externo, até o umbigo, assim, ó. Trazendo para baixo. Afundando 30 vezes. Então é bom também para quem tem o intestino preso. Daqui de cima, do processo chifoide até o umbigo. 30 vezes. Melhorou? Ah, não, então vou fazer mais 30. Aí faz mais 30 vezes. Tá bom? E também, ó, do processo chifoide, esse também é bom para o estômago. Essa parte de cima lá, aquele terceiro dedo do pé, bem na fase unguial. É assim, ó, você pega a linha da unha aqui, a linha da unha aqui. Aqui nesse pontinho, você pressiona, aí a energia do estômago desce. Então quem tem refluxo, quem está com problema de estômago, você desce. O outro é o seguinte, qualquer tipo de cefaleia ou qualquer problema, até mesmo pressão alta, proibido para mulheres grávidas, porque esse ponto fica só assim. Entre essa parte aqui e o ombro, fica bem no meio, ele também é para liberar a placenta. Então, a energia desce com muita força, ajuda até a liberar a placenta. Quem está tendo filho e ficou com a placenta retida, você vai pressionar esse ponto aqui. Então, para a mulher que está grávida, não é conveniente usar esse ponto. Ele é proibitivo em mulher grávida. Então, a gente vai pedir a pessoa para inspirar. Aí, expira, descendo todo até embaixo do umbigo lá. De novo, inspira. De novo, solta tudo. 3 vezes bem. E você está
mandando também, descendo até lá no dedão do pé, naquele ponto do F2. Ó. Mais uma vez. Pronto, agora só uma parte, uma técnica japonesa que chama sakuda. Sakuda. Pronto. Aí você sentiu que afundou. Então, o que acontece? Geralmente, obrigado. As pessoas assim, problemas assim de irritação, ou então pensar muito, a energia fica ascendendo. Aí dá refluxo, a energia vem toda para a cabeça. Por tensões do dia a dia, trava e o sangue não volta. Aí quando você faz esse movimento, aí afunda tudo, as energias, o sangue, tudo mais, a pessoa relaxa e volta novamente para a harmonia. Tá? Acrescentar então esses dois pontos, dirigindo sempre para baixo do umbigo, ou então lá para o dedão do pé. Aquele ponto lá do dedão do pé. Outra coisa, friccionar o ponto B62 e o R6, que ficam embaixo do maléolo. Maléolo é essa parte aqui. Então aqui embaixo do maléolo, aqui embaixo. Então você fricciona esses dois pontos, ajuda também até para insônia. Para o interno e externo. De um lado, depois do outro lado. Então, costuma relaxar. O R6 trabalha o yin do rim. E o B62, o bexiga 62, bexiga começa aqui, bexiga 1. Então, para quem tem insônia, você trabalha lá embaixo, aí ajuda a fechar os olhos, relaxar. Trabalho insônia também melhora qualquer tipo de cefaleia.